Então, o tema de hoje é medo de cantar e eu tô falando aqui de um processo da gente do medo, né? Do medo de se expor, de expor a voz. E esse medo, ele tem uma raiz e para mim que entendo a voz a partir dessa relação que nós temos com o emocional, tem esse medo de você ser invadida, né? Você tem o medo de ser invadido pelo outro, né? Dentro desses sentimentos aí. Então é isso. Começa daí, desse medo, né? Eu já comecei de um lugar complexo, não foi, gente? Falando de voz em emoção, medo de ser invadida. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou começar do começo, que eu preparei um roteiro aqui pra gente. E esse medo de cantar, eu comecei a pensar nesse tema e escrever sobre esse tema, né? E aí percebendo que tem diversas raízes, né? Porque nós estamos falando de voz. Quando a gente fala de voz, nós estamos falando de diversas vozes, diversas representações dessas vozes, né? Que estão aí, né? Representadas por cada pessoa que sente de uma forma totalmente diferente do outro, da outra pessoa, né? E é isso. Tem diversas raízes. Então, assim, eu separei aqui dois grupos de raízes mesmo para esse medo, né? Esse medo de cantar. Então, primeiramente, vem assim os traumas pessoais que estão ligados exatamente a esses traumas que a pessoa já viveu na vida, né? Que são os silenciamentos dessa voz, que acontece de diversas formas, com um simples cala a boca, menina, para de cantar. Isso aí já se torna um trauma, né? E um silenciamento dessa voz. Outra coisa, críticas, né? Principalmente as críticas destrutivas. As críticas destrutivas, elas causam também esse medo de cantar. Então, se um dia você se viu numa situação de estar cantando e alguém chegou, nossa, como é que você canta desse jeito? Nossa, que voz feia, que desafinada. Isso já vai causar um trauma também e você vai adquirir esse receptor de medo, né? O medo de cantar. E outro medo, medo de não ser aprovado, né? Tem muita gente que vive buscando a aprovação do outro. Então, começa a pegar e cultivar esse medo aí. E esse medo se transforma mesmo num empecilho, porque você quer cantar para ser aprovado. Aí você já pensa, e se não gostarem? Se não gostarem da minha voz? Se não gostarem do meu jeito de cantar? Já vem esse medo, começa a falar mais alto e começa também a silenciar a sua voz. E tem o medo de ser criticada, né? Tem a crítica e tem o medo que a gente tem de receber essa crítica. E aí a pessoa fica ali travada porque já tem medo de ser criticada. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que vive assim, né? Guiada pelos valores, isso é bom, isso é ruim, essa voz é bonita, essa voz é feia. Então, a gente tem essa coisa muito generalista, né? De se entender em quase todos os aspectos da vida. Então, isso traz mesmo, assim, não é só medo de cantar, né? É medo de falar em público, é medo de não ser aceito de qualquer forma, né? Então, esses medos vão ressoando na nossa vida em diversos, assim, pense aí, se você tem medo de cantar, acredito que você não tenha medo só de cantar, né? Esse medo, ele vai estar relacionado também com outras coisas na sua vida. Não é exclusivo só para o canto. Então é isso, eu estou falando dessas diversas raízes que vêm... que você pode ter um medo de cantar, mas esse medo de cantar pode estar relacionado a uma outra raiz, né? A um trauma pessoal e não necessariamente
diretamente a sua voz ao seu canto. Eu lembro que no início de carreira, acredito que até hoje tenham pessoas que critiquem meu trabalho, né? Mas hoje eu isso já não faz tanta diferença, né? Na minha vida. E não porque eu não ligue disso, não porque eu não queira uma qualidade no meu trabalho, né, gente? É pela certeza do caminho, sabe? A certeza do meu propósito nessa vida, que é cantar. Então, assim, fica mais fácil nesse sentido, né? Mas isso, tem muita gente aí que tem anos de carreira que ainda não conquistaram esse lugar de consciência, sabe, de encontro com a própria voz. E eu já tô adiantando as outras coisas de hoje. Mas é isso. Então eu falei dessas diversas raízes do medo que são causadas por traumas pessoais, né? Silenciamentos, críticas destrutivas, o medo de não ser aprovada e o medo de ser criticada, né? E também existem os medos que são causados por uma insegurança, né, na falta de conhecimento musical, e que é muito cobrado, né, para quem canta. Então, eu lembro olha, comecei a cantar aos 6 anos de idade e tipo assim, eu vivi a vida inteira cantando, mas na minha cabeça o meu canto só teria validação se eu tivesse um estudo formal, se eu me formasse em uma universidade. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que tem muitos cantores, cantoras que estão aí e não passaram por uma formação, né? Assim, a pedagogia do canto popular brasileiro, ela começa mesmo na década de 80, gente. Então, antes disso, já existiam grandes vozes. Eu falo assim, a pedagogia não que começou a se ensinar, mas essa profissão começou a ser, né, mais vista e tal, a partir da década de 80. E não que os cantores anteriores não tenham tido direcionamento, ensino, exercícios de voz e tudo mais. Eles tinham sim, viu? Mas muitos não tinham. Até porque a gente tinha esse pensamento muito atrelado ao dom, ao talento, que não precisa. Inclusive, tipo assim, estudar canto, estudar voz, a pessoa ficava assim, mas você não já sabe cantar? Você não já sabe cantar? Para que você vai estudar? Né? Eu lembro de minha mãe me dizer isso quando eu passei no vestibular aqui. Passei no vestibular. Mãe, passei no vestibular para canto. E ela falou, mas minha filha, você não já sabe cantar? Como é? Não entendo como é. Minha bichinha não entendia. Mas isso é comum, né, gente? Também. Então, e também é isso, por exemplo, o que eu quero dizer, e trouxe esses exemplos, acabei indo muito fundo nos exemplos, mas o que eu quero dizer que é o seguinte, a gente precisa também validar esses processos de canto, não formais também, né? Então, assim, dos meus 6 anos até os 16 anos, eu não tive nenhum ensino formal de música, mas eu tive muita prática de cantar, né? Mas nesse período todo, eu me sentia desamparada, porque eu não tinha conhecimento musical, porque eu não tinha conhecimento técnico vocal. Então, assim, eu me sentia insegura ali, né? Já tinha tudo, já cantava, mas me sentia muito insegura. Então, assim, os medos, eles também são causados pela falta de conhecimento, né? E eu gostaria de ir mais fundo, porque eu sempre vou um pouco fora desse lugar tradicional de se ensinar música, de se ensinar canto. Então, para mim, vai muito no lugar do autoconhecimento vocal, né?
O medo, a gente tem medo quando a gente não se reconhece essa voz única, né? Que nos forma enquanto pessoa também, com características únicas, uma voz que vai soar única. Então a gente tem medo de ser diferente. A gente tem medo de cantar diferente do outro. A gente tem medo, não, minha voz tem que estar ali dentro daquele padrão que todo mundo gosta, porque se for diferente, não sei, eu acho que as pessoas não vão gostar, né? Então o medo também está relacionado a esses lugares. Então eu quero fazer uma explicação aqui rápida do que não é ter medo de cantar. O que não é, né? Esse medo. Então, uma pessoa que não tem medo de cantar, ela tem segurança ao emitir a própria voz. Ela se sente segura cantando. Ela segue o desejo de cantar, né? Eu lembro, assim, dentro da minha trajetória, eu sempre fui aquela fominha para cantar, gente. Sempre, desde criança. Aos 6 anos, quando eu comecei a cantar mais, eu participava de uma igreja e eu só ia lá pra cantar, né? Porque criança não tem meio termo, né, gente? Criança não tem isso, eu vou, se me chamarem pra cantar, vai ser bom. Não, eu ia pra cantar e se não me chamassem, eu ficava muito chateada mesmo. Eu dizia que eu nunca mais ia. Falei, eu não venho aqui nunca mais, não me chamaram pra cantar. Eu vim aqui só pra cantar, não me chamaram. Uma figura, né? Essa pessoa. Então, essa pessoa sou eu, fominha por cantar. Então, assim, todo mundo que canta tem esse desejo mesmo, chegar e cantar, né, gente? Chegar e quero cantar, quero fazer o que eu sei, quero fazer o que eu gosto, né? E às vezes a gente, por diversos fatores, a gente vai silenciando esse desejo de cantar. Eu lembro que depois que eu cresci, né, principalmente depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a me relacionar com os músicos aqui de Salvador, participar, ir na jam, essas coisas todas, diversas vezes eu suprimi esse desejo de cantar, diferente lá da minha criança que se jogava mesmo e eu quero cantar e pronto. Você suprime esse desejo por um medo, né? O medo da exposição, o medo de não estar agradando, o medo de não fazer direito. E aí entram tanto nos traumas pessoais, dos medos pessoais, né, que a gente traz no corpo, quanto a falta de conhecimento musical e de técnica vocal. Acho que um não anula o outro, né, gente? Tem muita gente que não tem conhecimento musical e canta perfeitamente, tá? Compõe, faz música, faz a vida acontecer e não tá preocupado com isso. E tem muita gente que tem muito conhecimento musical e se trava também, porque tem tanto conhecimento que não sabe como colocar tudo isso em prática, né? É uma via de mão dupla aí. E a gente tem que sempre estar equilibrando, né? Tudo na vida, tudo na vida. O que eu quero nessa aula de hoje é te explicar e te ajudar, sabe? Em como superar esses obstáculos, né? Esse medo de cantar. Ter consciência, né, da sua voz e do que você sente. Segundo, entender de onde vêm esses silenciamentos que causam esses traumas, né, que trazem esses medos aí. E também saber entender qual a importância desses medos todos na sua vida. Como é que eles ressoam no seu corpo.
o medo, ele é um sentimento que vem de baixo para cima e que, nossa, o corpo todo entra em colapso, né? Quando você tá com medo. Se imaginem aí numa situação de extremo medo, né? E tem muitas pessoas que passam por isso na hora de cantar. Eu nunca tive medo de cantar, mas eu já tive muitos medos, né, de traumas pessoais, de silenciamentos da minha voz. E eu lembro que em determinado momento, nossa, sempre para começar a música, gente, minha voz tremia tanto. Mas era isso, essa sensação do medo de vir de baixo para cima, sabe? De tomar o corpo todo. Quando a gente tem medo, a gente entra assim, né? Então, mesmo sem querer deixar esse medo e sentir essa emoção do medo, eu tava ali. Se fosse cantar uma música, por exemplo, de minha voz dá uma tremidinha assim. E eu ficava, meu Deus do céu. Até eu me sentir segura naquele ambiente, me sentir segura pra, sabe, deixar minha voz sair. Então, é isso. Ter consciência do que você sente e do que você é um primeiro passo muito importante. E aí, entender de onde é que vem esses silenciamentos, né? Eu tenho medo de cantar porque alguém já falou que minha voz é feia. Eu tenho medo de cantar porque fulaninho não vai gostar da minha voz. A gente tá esperando a aprovação de fulano, fulana. E você já tem aí na sua cabeça que fulana não vai gostar. Então você não vai nem cantar. Já fica logo ali silenciado, né? E qual é essa importância desse medo, dessa crítica, dessa não aprovação à sua voz, na sua vida? Então, assim, quando a gente começa a pensar nisso e pensar em como tudo isso vai ressoar no nosso corpo, a gente começa a vencer esse medo de cantar. Cantar é uma exposição muito grande, gente. Eu sei muito bem disso. E já tive momentos de cantar uma nota e ficar assim, meu Deus, essa nota sou eu inteira me jogando de bungee jump. E aí, vai encarar ou vai desistir, né? Em vários momentos eu tive que dar um passo à frente para tipo assim, tchá, vou cantar essa nota. Claro que vou. Quando a gente não tem o corpo junto, sabe, o corpo sendo o veículo para essa voz, eu sempre falo disso, né? O corpo sendo um veículo para a nossa própria voz. Então, quando eu não tenho o meu corpo ali disponível para carregar a minha voz, é mais difícil, né? Por isso que a gente parte dessa perspectiva de que o corpo, ele é um veículo muito importante para ajudar a gente nesses momentos de decisões, né? Tipo assim, essa nota é muito alta. E agora? Se eu tenho o corpo junto, vamos? Dou um passo à frente, a nota saiu. E aí vai. Então, assim, é um processo de investigação, né? Pra gente entender. Eu tenho um exemplo de uma aluna maravilhosa, Mel, que, inclusive, se vocês forem lá aqui no meu YouTube, tem até um vídeo, tem um encontro sobre voz e vida que eu fiz com ela. E eu tenho um depoimento dela bem bonito que ela fala que o treinamento do autoconhecimento através da voz fizeram com que o pânico fosse embora da vida dela com muito mais facilidade, né? Eu tô pegando aqui a fala dela e trazendo para vocês. Então, Mel Meirelles é uma cantora incrível. Gente, uma voz tão potente que, meu Deus do céu, eu sou muito fã de Mel, assim, da voz dela, da afinação, da presença, da entrega dela no palco.
E isso desde o primeiro semestre assim do curso comigo, ela já estava, né, mostrando todo esse potencial, mas ela tinha muito medo de cantar, muito. Mel, ela fez o curso inteiro, até o Pocket Show, um Pocket Show lindo junto com o Mário, Pocket Show todo autoral, foi a coisa mais linda do mundo de ver, né? E Mel ficou assim, meu Deus, numa transformação. E eu não sabia que ela tinha o síndrome do pânico, né? Então, assim, já é um caso extremo de saúde e de relação com o medo, né? E ela fez esse depoimento lindo, falando da cura da síndrome de pânico através do autoconhecimento vocal. Gente, é algo, eu tô falando, tô me arrepiando, porque é algo que não dá para mensurar, né? Eu tô aqui ajudando vocês a cantar, né? Eu tô aqui para ajudar vocês a cantar. Eu tô aqui nesse processo. Rebeca Ribas acabou de entrar aqui me dando bom dia. E ela fez parte da mesma turma com o Mel. E ela pode... É testemunha, tá? São testemunhas aqui que estão chegando desse processo, né? Então, Mel, uma cantora muito incrível, e ela sofria da síndrome do pânico. E ela falou que esse autoconhecimento através da voz ajudou ela nessa cura, né? E, nossa, é imensurável, né? É imensurável porque são coisas que a gente não pode provar cientificamente, mas que a gente pode viver. E eu acredito muito mesmo nessa relação da voz com o emocional, com o que nós somos, né? Com a nossa essência mais profunda, gente. Com a nossa essência mais profunda. Então, esse é um exemplo de vencer o medo, né? De pessoas que superaram esse obstáculo do medo de cantar. Porque isso acontece, né? A gente precisa entender o que seria, né, de mim se eu não conseguisse entender a sensibilidade e o que aquela voz está querendo naquele momento, né? Se eu não conseguisse atender a essa voz, né, como ela está chegando, e simplesmente querer cumprir um processo. Hoje nós vamos fazer isso e é isso. Eu não posso ignorar o processo daquela voz. E aí entram todos os outros julgamentos, né, relacionados a essa voz. A técnica dá segurança para cantar, sim, mas ela não pode vir sozinha, sabe? Tem muita gente que estuda tanta técnica e fica travado. O que eu tô falando é de uma junção, né? Uma junção de consciência dessa voz, mais o conhecimento técnico. Não sei se você acompanhou o iniciozinho da aula, eu falando das diversas raízes do medo de cantar, né? Então, são traumas pessoais, silenciamentos, críticas destrutivas, medo de não ser aprovada, medo de ser criticada e outras coisas, né? Que isso vão acontecendo na vida da gente, que podem até não estar relacionados diretamente à voz, mas que a gente vai acumulando e transformando isso num medo de cantar. E os medos causados pela insegurança de não ter conhecimento musical ou técnico vocal. Então, assim, são duas raízes assim maiores, né, para esse medo todo. Então, vamos lá. Normalmente, quando eu falo assim, gente, a gente precisa ter consciência do que nós sentimos e do que nós somos, pra gente ter segurança para cantar. Aí algumas pessoas, poxa, eu só quero cantar, precisa isso tudo? Porque é isso, gente. A técnica por si só, ela pode engessar, né? Depende da pessoa que está estudando, né? Depende da pessoa que está ali recebendo esse conhecimento, né?
Quando eu comecei a estudar técnica vocal, era tudo assim, existia certo e errado. Então, se eu não tenho consciência da minha própria voz para entender o que é certo e o que é errado para mim, eu vou entrar numa caixinha. Eu vou colocar minha voz dentro de um padrão que está relacionado diretamente com a visão do meu professor de canto, né? Então, assim, se meu professor de canto idealiza que minha voz tem que ser esta e eu não tenho autoconhecimento suficiente para entender isso, eu vou seguir simplesmente o que ele está falando, né? Isso não quer dizer que ele esteja certo ou que esteja errado, mas quer dizer que eu estou só seguindo alguém e não estou cultivando isso verdadeiramente dentro de mim, nos meus sentimentos, né? Então, eu sei que essa coisa de falar de autoconhecimento dentro de uma aula de canto, assim, eu sinto muita resistência mesmo de alguns alunos. Na minha trajetória eu fui entendendo que a técnica, sem esse lugar de uma investigação, uma autoinvestigação vocal mais profunda, ela é vazia, gente. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ser só técnica, né? Eu não consigo ser, porque eu não vivo isso na minha prática, né? Então, como é que eu vou ensinar algo que eu não vivo? É muito difícil. E por um tempo eu acho até que eu tentei, não me lembro direito, mas acho até que eu tentei, mas depois eu falei, não dá. Ainda mais quando você vai mergulhando mais ainda, né, no autoconhecimento e você vai entendendo esse caminho como um lugar de abertura de portais da sua própria voz, você não quer voltar atrás. Eu realmente não tenho nenhum interesse em voltar atrás nesse sentido, sabe, de construção vocal e desenvolvimento da potência da minha voz está relacionada a desenvolver a potência que eu sou, né? Então, uma voz não vai ser gigante se a pessoa tá pequena. É uma conta que não bate, né? Dentro desses obstáculos, né? Também a pessoa fala assim, olha, Ana, o medo é mais forte do que eu. Então não dá pra mim, não dá pra cantar, porque esse medo de cantar, de me expor, ele é muito forte. Eu usei esse exemplo no início da aula, né? De falar assim, tô trabalhando muito com os alunos online. E aí a gente tem que, tipo assim, vai gravar um vídeo de um exercício ou uma canção, eu tô aqui frente a frente comigo. Eita! Então, se eu já tenho esse medo ele pode ser potencializado, né? Porque eu tô olhando pra mim mesma, ali de frente pro celular. Tô aqui, né? Tô aqui nessa live pra vocês e tô de frente pra mim mesma também, né? Que bom que não dá pra falar mentira, né? Não dá pra vir aqui pra falar mentira que eu tô aqui olhando na minha própria cara. Então, esse medo mesmo de se olhar no espelho, né? Vocês já fizeram esse exercício de se olhar no espelho? E sentir, poxa, tô inteira comigo mesma? Como é que eu tô me sentindo hoje? Como que é esse processo? Eu tô usando esses exemplos porque, assim, é importante que a gente dê esse passo de querer, né? De querer mudar esse medo. Porque, né? Tem muita gente que chega e fala, eu posso ficar aqui quietinha no meu canto. Tô usando o canto aí, o canto que ninguém me veja cantar e o meu canto abafado numa caixinha guardada que ninguém precisa ouvir. Mesmo que você não queira expor isso para outras pessoas, é importante que a gente possa superar esse obstáculo assim, cantando para nós mesmos, né? Nos conectando com a nossa própria voz,
amando a nossa própria voz, né? É um presente que a gente se dá, né? Então, assim, o jeito errado de superar o medo de cantar, no meu entender, é a gente tentar abafar essa emoção, esse sentimento, né? Tentar abafar, ou às vezes, tipo, ou não cantando, ou indo com medo e tentando disfarçar isso, mas a nossa voz, né? Como diz Demétrio Stratos, nós somos sempre traídos pela nossa própria voz. Você vai estar lá com medo, sua voz vai tremer. Pode ter certeza que ela vai tremer, ela vai dar algum sinal de que você está com medo, né? Então, umas dicas, né, pra gente resolver esse obstáculo do medo de cantar são essas, né? Autoconhecimento vocal, que nos dá de presente também várias sensações de autoconhecimento pessoal, né? Porque assim, o curso não é um curso de autoconhecimento, né? Mas ele vai te colocar de frente para você mesmo, né? Ele vai te colocar de frente para o que você é através da sua voz. Porque quando você abre a boca para cantar uma nota que seja uma nota qualquer, você tá aí sendo você, né? Faça esse experimento agora, abra a boca aí. Se olha na tela e qual é a sensação que vem? Qual é a sensação que vem para vocês? Ou então, tipo, acordou com algum sentimento muito importante, assim, importante no sentido muito latente, né? Às vezes a gente acorda triste com alguma notícia, às vezes a gente acorda feliz por alguma situação, às vezes a gente acorda sem vontade, às vezes a gente acorda com muita vontade de viver. E experimenta só sentir isso e transformar isso em algum som. É um exercício muito simples, mas muito poderoso. É um pequeno passo, né, de como a gente pode aplicar imediatamente tudo que eu venho dizendo aqui nessa aula de hoje, e como a gente pode superar esse medo de cantar, né? E pensar o seguinte: tudo que eu tenho aqui, tudo que eu trago aqui dentro de mim é um sentimento, é uma sensação que é só minha. E eu posso expressá-la com minha voz, mas ninguém vai invadir, né? Vocês podem cantar e deixar sua voz fluir organicamente, sem medo dessa invasão. Eu usei esse exemplo, né, de dar aula, gravação aqui ao vivo, e eu sentia que alguns alunos, os iniciantes, ficavam com muito medo. Muito medo. Não tá bom. E aí, em um determinado momento, eu comecei a sentir que esse medo de cantar tinha uma relação direta, né, com esse medo de ser invadido. Tipo, eu tô cantando uma música aqui, logo porque a gente vai buscar escolher uma canção que ela tá diretamente relacionada a um sentimento, a um estado, né? Então é isso, a aula de hoje foi falando sobre o medo de cantar. E aí eu comecei falando das diversas raízes do medo de cantar, né? Que elas estão relacionadas a traumas pessoais, silenciamentos, críticas destrutivas, o medo de não ser aprovada, o medo de ser criticada, né? E também a raiz do medo causada pela insegurança do conhecimento musical e técnico vocal, né? De conhecer a voz, né? Quando a gente não se reconhece como uma voz única, com características únicas, que vai soar única, né? Quando a gente não se reconhece aí, a gente tem medo, a gente quer ser igual. A gente quer seguir, tipo assim, gente, se eu cantar igual fulana de tal que faz muito sucesso, eu vou ter sucesso também.
né? Tem gente que tem esse pensamento aí que é totalmente errado, né? E o que não é, né, ter medo de cantar, o que não é ter medo de cantar é ter segurança em emitir a própria voz, saber o que está fazendo, se sentir segura, né? Seguir o desejo de cantar, né? Dei uma explicação também em como a gente superar esse obstáculo, né? Esse medo de cantar, né? Que é ter consciência. Como é que eu posso superar o medo de cantar? Ter consciência, primeiramente, do que eu sou, do que eu sinto e como eu posso expressar tudo isso através da minha voz. E entender de onde vêm os meus silenciamentos, né? Entender isso e resolver isso. Resolver esse medo. Quando eu começo a entender, eu começo a resolver. E qual é a importância desse medo na minha vida, né? Quando a gente vai equilibrando tudo isso, a gente perde o medo de cantar. Como é que isso vai ressoar no meu corpo, né? Hoje eu não busco a aprovação de ninguém para cantar. Eu estou buscando isso aqui sempre dentro de mim, nos meus centros de poder, gente. Nós temos 3 centros de poder, né? O chakra sexual, ele vai te responder, é um oráculo no seu corpo, o seu coração e a sua mente. Quando esses 3 pontos de poder, eles te respondem a mesma coisa, não tem por que você ter medo. Então, sempre que eu vou cantar, eu tô conectada com isso, com o que eu quero dizer e como eu quero dizer, e como isso ressoa no meu corpo. Então, se ressoou, vai ressoar em outra pessoa também, com certeza. Segurança, né? Com a voz, com o corpo. Quando a gente tem isso aí alinhado, voz, corpo, a música, ela vai fluir de uma forma assim, natural. Como as águas, né? O rio sempre corre para o mar. Então é isso. E gostei muito de ter vocês aqui comigo hoje.